O tomilho, ele tem um nome científico de Thymus vulgaris, tá? Ou Thymus vulgaris. Então, olha só, o tomilho, ele é uma planta que ele tem folhinhas bem miudinhas, bem pequenininhas, certo? Medicinalmente, nós utilizamos o tomilho para muitas coisas. Ele tem uma propriedade medicinal excepcional. A propriedade medicinal das plantas, nós extraímos os seus princípios ativos através de diferentes preparos. O tomilho, gente, nós utilizamos toda a parte aérea da planta. Não é apenas as folhinhas, é toda a parte aérea dela, certo? Para quem conhece o tomilho sabe que ele tem um aroma muito gostoso. A gente usa até os galinhos dele, toda a parte aérea, certo? Não é só as folhas. Como a gente usa a parte aérea da planta, esse caso a gente prepara um chá de tomilho por infusão. Tem muitas pessoas que vão falar assim: Matheus, o chá de tomilho eu preparo da seguinte forma: eu pego uma leiteira, boto as plantas dentro, a parte da planta dentro, levo para o fogo para ferver. Deixo fervendo por 10 minutos, 5 minutos e depois desligo, abafo, coo e tomo o chá. Essa forma não seria a mais indicada, porque como o tomilho ele tem partes muito delicadas, ele tem uma folhinha muito delicada, até mesmo os galinhos dele são delicados, fininhos, né? A gente não deve preparar por um processo de decocção, que é de cozimento. Nós preparamos por infusão, tá? O que é a infusão? Você coloca numa xícara com água quente por cima, abafa por 10 minutos mais ou menos, coa e aí você toma, certo? Se você preparar o chá de tomilho por decocção, por cozimento, você pode queimar os princípios ativos dele. E você não vai estar extraindo ele em potencial. Então você precisa tomar esse cuidado sempre ao preparar qualquer chá. Eu vou dar esses macetes para vocês lá no Poder Holístico das Ervas, tá bom? Eu sei que muita gente tem essas dúvidas e não sabia que tem que tomar esses cuidados, tá bom? Olha só, o tomilho, dentro do mundo das plantas, quando a gente fala de fitoterapia, nós temos tudo isso que eu falo para vocês em embasamento científico. Várias pesquisas em universidades, em laboratórios, foram feitas justamente com o intuito de buscar comprovar a ação medicinal dessas plantas, certo? Então, o tomilho ele tem uma ação antiespasmódica. O que isso significa? Ele vai ajudar na redução e também na prevenção de espasmos da musculatura, de toda a sua região abdominal. Se você, por exemplo, tem espasmos no estômago, de intestinos, e você sente aquela dor desconfortável por conta desses espasmos, o chá de tomilho vai ter um efeito excelente para você. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Existe uma medicação química que se chama Buscopan. Todo mundo aqui conhece Buscopan. Não existe, eu acho que ninguém que nunca tenha usado ou ouviu falar de Buscopan, certo? O Buscopan, ele é um remédio químico antiespasmódico, certo? Ou seja, se você toma Buscopan com muita frequência, dê um voto de confiança. Experimente preparar uma xícara de tomilho, Thymus vulgaris, utilizando a parte aérea da planta. Prepare esse chá de tomilho e tome quando você sentir esses desconfortos. Tome e veja o resultado que você vai ter. O tomilho, ele tem, e essa aqui eu considero muito mais ainda, ele tem um efeito carminativo que nós chamamos. Gente, um efeito carminativo é uma ação medicinal que a planta tem de atuar reduzindo os gases intestinais. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que sofrem com gases intestinais. E sofrem em silêncio, porque elas têm vergonha, não querem resolver essa questão, elas têm medo, elas têm vergonha realmente de falar que sofrem com aquelas flatulências. Olha só,
Uma planta que tem uma ação carminativa vai ajudar a combater essas flatulências, esses gases, aqueles empachamentos. E eu conheço pessoas que sofrem com muita, mas muita dor de barriga por conta desses gases. Uma dor fortíssima por conta dos gases. A pessoa muitas vezes ela está numa sala de reunião, tá? Ela está numa sala de reunião com outras pessoas juntas, ou no centro de espírita, em algum lugar, ela está ali com a família, até mesmo na mesa do almoço, e a barriga dela começa assim, brum, pum, brum, 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 e começa a dar uma barulheira muito estranha na barriga, parece que tem um bicho dentro da barriga da pessoa. E ela fica assim, ai, a minha barriga toda envergonhada. E ainda mais quando vem aquele gás que fica preso e dá aquela dor lá no final do intestino. Geralmente essas pessoas sofrem também com dificuldade de evacuar, certo? Então isso é uma questão muito séria, gente. E que isso pode causar uma série de desconfortos. Aí a pessoa já corre e faz o quê? Toma Lufital. Lufital, Lufital. Lufital, Lufital, Lufital. Agora, por que você sofre com gases? Por que você tem esses gases intestinais? A gente pode utilizar, por exemplo, o tomilho para reduzir esses gases intestinais por conta, tá, da sua ação carminativa. Porém, você vai precisar tratar a causa. Preparem-se agora para o que eu vou falar. Alguém sofre com bronquite? Alguém sofre com aquela tosse constante? Aquela tosse encatarrada? Alguém aqui se gripa com facilidade? Tem resfriados com facilidade? Pessoal, saibam que o tomilho vai ajudar em casos de bronquite. Bronquite é uma ite. Todas as ites são processos inflamatórios. E o tomilho, ele tem uma ação anti-inflamatória. E além dele ter uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação expectorante natural. O que é um expectorante? É o que vai ajudar a botar para fora o muco, o catarro, nas vias respiratórias. Então muitas pessoas começam a ter uma grande produção desses mucos de catarro no organismo, e isso vai se acumulando nos seios da face, gerando uma sinusite. Então, se você tem esses acúmulos, saiba que o tomilho vai ajudar você também nessa situação, tá? Inclusive, em casos de sinusite, ele pode ajudar, por conta da sua ação expectorante e anti-inflamatória. Então, por exemplo, você sofre com sinusite, olha só o que você faz. Você pega aproximadamente 500 a 800 ml de água, tá? E você bota numa leiteira ou numa panela, numa jarra de vidro que vá no fogo, né? Que vá no fogo. E você esquenta essa água, certo? Você coloca dentro dessa água mais ou menos umas 2 colheres de sopa bem cheia da raiz do gengibre picada. 2 colheres cheia, bem cheia. Ou pode ser do pó. Aí pode ser umas 2 colheres de sobremesa do pó de gengibre e bota nessa leiteira. Se for a raiz natural, você pica ela bem picada, bota na leiteira e liga o fogo para ferver. Porque a raiz do gengibre é um rizoma, é uma raiz, então você vai cozinhá-la. Quando levantou fervura, você vai deixar por mais 5 minutos. Tá? Quando deu 5 minutos, você desliga o fogo e vai colocar aproximadamente umas 5 a 6 colheres de tomilho picado dentro dessa água quente. Vai mexer um pouco e vai tampar com um prato mesmo. Vai tampar por alguns minutinhos. Menos de 5 minutos, tá? Uns 3 minutinhos tampado. Depois,
Você pode até, de repente, você pode ligar o fogo só para dar uma aquecida de 1 minuto. Por quê? Porque a gente vai fazer uma inalação. Você vai pegar, quando estiver bem quente essa água agora, você vai levar ela para a mesa e você vai sentar na frente dessa jarra, dessa leiteira, dessa panela, vai colocar uma toalha por cima de você, fazer uma cabaninha, tá? Com uma toalha, e você vai ficar inalando o vapor desse tomilho juntamente com o gengibre. O gengibre é um poderoso anti-inflamatório juntamente com o tomilho e vai ajudar na expectoração de todo esse muco desse catarro, desinflamando os seios da face. Você vai ver que ali em cima dessa panela, porque o que acontece? A água quente, ela vai ajudar na dissolução, a dissolver o muco, o catarro. Você vai perceber que depois de 5 minutos ali dentro, vai começar a escorrer a água do teu nariz, a escorrer catarro mesmo. E tem que botar para fora, tem que limpar isso. Você pode fazer essa inalação 3 vezes ao dia sem problema. Só não vai fazer essa inalação e sair para a rua pegar frio depois. Você precisa fazer e ficar dentro de casa quentinho para não dar uma quebra, um choque térmico, tá? No caso de bronquite, você pode tomar o chá de tomilho. O tomilho, você pode preparar o chá por infusão utilizando 1 colher de sobremesa da planta seca picada para cada xícara de chá e tomar de 3 a 4 vezes ao dia. Ou então, 1 colher de sopa das folhinhas dele picadinhas, de toda a parte aérea, desculpa, não da folha apenas, para cada xícara de chá 3 a 4 vezes ao dia. Certo? Pode usar tanto fresco quanto seco, tanto para chá quanto para inalações, tá bom? Além dele ser antiespasmódico, carminativo, além dele ser expectorante, anti-inflamatório, pasmem com essa, ele tem uma ação anti-eumíntica. Mateus, o que significa esse troço? O que é um anti-eumíntico? Isso significa que o tomilho vai ajudar naqueles casos que a pessoa, a criança, está com parasitas, com vermes intestinais. Então muitas pessoas perguntam, o que é bom que tem uma ação vermífuga? Tomilho. Tomilho vai ajudar você.